Olá pessoal, boa noite. Por aqui o professor Ronaldo Pazini. Vamos fazer mais uma live aqui no meu Instagram, que é @prof.ronaldopazini. Então seja muito bem-vindo. Estou aguardando por aqui meu amigo Silvio Soares, que deve estar chegando aí. Então já deu uma boa noite para vocês, né? Sejam muito bem-vindos ao meu Instagram. E o Silvio vai estar entrando aí para a gente fazer uma live e falar um pouquinho sobre alguns temas importantes, né, ligado ao combate à depressão, que é uma doença terrível, né, que mais aflige hoje as pessoas, né, nesse momento desafiador que a gente está enfrentando. Então, estou aguardando aqui meu amigo Silvio Soares. Silvio, um garoto fantástico, aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer, quem não conhece, né? Foi meu aluno na faculdade, aí no bacharel, foi meu aluno também na licenciatura. Hoje ele atua como personal trainer, faz um trabalho fantástico, né? E vai estar presente aqui. Então, Silvio, vamos ver se ele está aqui já. Está chegando aí para bater um papo com a gente. Tá chegando aí, pessoal. Já dá uma boa noite também para os alunos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Estou vendo a Kailane aqui. E o Silvio está chegando. Aê, professor Silvio, Olá, professor, tudo bem? tudo bom, cara? Tá me ouvindo bem aí? Opa, tudo certo. Senhor, tá me ouvindo? Tranquilo? Legal, sim, sim, tranquilo. Para os nossos amigos aí que estão entrando, sejam muito bem-vindos. O Jonathan está aí presente, Carol, o Victor Henrique. Né, tem muita gente chegando aí, Silvão, muita gente para ouvir você, para nos ouvir, né? Falando nesse tema super importante aí, que a gente deu um nome para essa live, né? Que é como driblar a depressão. A gente sabe que é uma questão muito complexa, né? A gente não quer aqui também resolver nenhum problema e nem dar uma receita de bolo também para as pessoas, né? Ó, faça isso que você vai ter esse resultado. Mas nós queremos conversar, queremos debater, aproveitar esse momento, né? Que nós estamos ainda aí com algumas restrições, vamos dizer assim, para a gente promover conhecimento e nada mais legal do que conversar com um cara que está fazendo um trabalho super bacana e que eu venho acompanhando e admiro muito, né, que é você, Silvio. Então, para a gente, assim, startar, né, já que está chegando bastante gente aí, fala um pouquinho de você, quem é o professor Silvio Soares e qual a sua atuação hoje em dia. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre uma honra estar com o senhor, né? Como o senhor mesmo disse, eu fui aluno do senhor na primeira graduação, né, na licenciatura, e é um prazer muito grande para mim estar podendo dividir, né, esse bate-papo contigo, né, dividir essa live contigo Legal. e estar falando sobre um tema tão importante, né, como esse. Bom, Legal. eu sou licenciado e bacharelado em Educação Física, né? Tenho pós-graduação em Nutrição e Fisiologia aplicadas ao exercício também. Este é um Legal. tema do qual eu gosto de falar bastante, tanto por questões pessoais, já tive muitos casos na família com pessoas que sofreram com depressão, que sofrem com a depressão, né? E até Uhum. meus próprios TCC, né? Tanto o TCC da licenciatura, o TCC do Legal. bacharel, o TCC da pós-graduação também, foram todos falando sobre a contribuição do exercício físico no combate à depressão, né? Então, é um tema que me agrada muito. Legal. Uh, hoje eu trabalho como personal trainer, né? Atualmente eu estou fazendo um trabalho que é um trabalho online, né? Então hoje a gente viu que cresceu muito esse número de aulas online, aulas por chamada de vídeo, via Zoom, via coisas do tipo. Então é uma forma que eu consegui fazer com que as pessoas continuem praticando o exercício físico, mesmo com essa questão da academia fechada, né? Verdade. Professor, está me ouvindo? Verdade. Deu Sim, uma sim, estou travada dando aqui. uma ajeitada no meu suporte aqui. Legal, Silvio. E bacana Sua você internet ela falar tá isso, travando né? um pouco. Eu não sei se é a minha ou se é a sua. Deu uma travada. Tá. Eu tentei mexer aqui no meu suporte para dar uma estabilizada aqui. Acho que deu uma melhorada. Mas é isso aí, Silvio. A gente vai conversando, né? A gente não tem muito tempo, né? Porque o Instagram é uma horinha aí, né? Vamos dizer assim, para a gente conversar. Mas a gente vai
realmente falar sobre essas questões. E dando uma boa noite aqui para todos que estão aí, já temos aí mais de 25 pessoas participantes. E é só agradecer, né? Dizer também que quem está participando aí da live vai poder fazer perguntas, vai poder conversar aí com a gente. E a gente vai ter uma pergunta premiada aí, quem sabe a pessoa ganha um livro, né? Eu estou aqui com alguns livros para também fazer um sorteio aí para a galera. E acho legal fazer uma introdução, porque o que gerou, né, essa motivação de fazer essa live também foi como você falou na graduação. Você apresentou um trabalho muito bacana, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar, de fazer a banca, né, do seu TCC na graduação do bacharel, no caso, Educação Física. E naquela oportunidade eu lembro que a gente conversou e falei, puxa, Silvio, eu gostaria de te apresentar nas empresas, levar você para fazer essa palestra, né, conversar com as pessoas, porque trazendo uma informação já para todo mundo aí que está participando com a gente, hoje em dia os problemas que a gente coloca psicológicos, aí como entra o caso da depressão, é o segundo, tá, fator que mais está afastando as pessoas do trabalho, tá? Ele está perdendo, vamos dizer assim, no ranking ainda para as questões ortomusculares, né? Então, problema de dores nas costas, dores nos joelhos, dores aí relacionadas à questão ortomuscular, mas está subindo assustadoramente, né? E eu tenho, assim, eu acredito que em breve vai ser o primeiro fator que afaste as pessoas do trabalho. Então é tão bom, né, a gente conversar aqui com um professor aí pós-graduado, que fez seu trabalho sobre isso, que vai trazer bastante informação positiva para as pessoas tomarem cuidado, né, e que às vezes mude a rota, né, de algum comportamento que esteja tendo, que possa levar a essa questão, né. Então, antes de a gente falar um pouquinho do seu TCC, tem muita gente chegando aí. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo a gente bem, dá um curtir aí, dá um coraçãozinho para a gente entender que você está ouvindo a gente bem. E aí a gente continua aqui, né? O livro que a gente vai sortear é o meu, né, Silvio? Não pode ser outro, né? Opa, com Tá certeza. aqui, né? E muito feliz, cara, porque, assim, né? Com as questões da pandemia, o livro teve também um aumento aí do número de vendas. Acredito que algumas pessoas buscaram a leitura também para fazer companhia, né, nesse momento desafiador que a gente está enfrentando. Então tem aqui, quando a gente abrir para perguntas, né, que daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, a pergunta premiada aí a gente vai dar alguns livros, tá bom? Bom lá, Silvio, então vamos lá. Muito bom. Fala um pouquinho então dessa sua experiência, né, do seu trabalho de conclusão de curso aí do bacharel, que foi um trabalho belíssimo, como que a atividade física pode contribuir nessa questão de você evitar e também combater a depressão. Sim, primeiramente, como o senhor começou falando sobre os números, eu vou até passar alguns dados aqui importantes que a própria OMS divulgou para a gente, né, recentemente. Se a gente for ver, por exemplo, questão de números de pessoas que sofrem com depressão no mundo, hoje o Brasil ele ocupa a 5ª posição. Né? Então a gente vê a gravidade, né, é muito alto para um país estar na quinta colocação, quer dizer que realmente os números são bem altos. Né? Uma coisa que é curiosa também é que, falando de depressão, o Brasil é o 5º colocado, mas quando a gente fala em ansiedade, o Brasil ele ocupa a 1ª colocação. Né? Então, são números realmente muito, muito altos. Né? Uma coisa bem interessante também, que não sei se as pessoas sabem, mas existe uma espécie de comorbidade, né, quando a gente fala de ansiedade e depressão. Quando a gente fala de comorbidade, é justamente um transtorno, uma doença que tem interligação com a outra. Né? Então, as pessoas que sofrem de ansiedade provavelmente também sofrem ou vão sofrer com a depressão. Assim como o contrário também. Quem sofre com depressão provavelmente sofre ou vão sofrer também com ansiedade. Né? Então a gente vê que se o Brasil ele ocupa a primeira colocação no ranking de ansiedade e ocupa a 5ª colocação na depressão, a tendência é que esse ranking da depressão, o Brasil ele vai subindo cada vez mais. Então aí está a importância da gente falar sobre isso, né? Isso, esse já é um alerta para a gente já estar de olhos abertos para essa questão. Né? Uma outra coisa muito importante também, a gente sabe que a depressão é a maior causa do suicídio. Né?
Então, o suicídio é uma coisa que está bem presente. Inclusive, eu trouxe alguns dados aqui também, né? Mostrando que aqui tem um dado aqui do próprio Ministério da Saúde que mostra pra gente que no período de 2011 a 2015 houve 55 mil casos de suicídio, né? Então a gente vê que é muitos casos, muitos casos. E normalmente é isso, a pessoa que ela comete o suicídio, ela sofre com depressão, ela sofre com ansiedade. Então aí tá a importância, né, da gente... Sim, com certeza. Então aí tá a importância do alerta da gente falar sobre isso também, né? Exato. E... Perfeito. Agora, o senhor falou muito bem sobre a questão da própria quarentena, né? Do próprio isolamento, né? E é muito interessante, professor. Eu tenho um estudo aqui, inclusive eu estou olhando até aqui no meu computador, né, para passar os dados certinho. Legal, mas eu tenho um estudo aqui muito interessante que foi feito agora na quarentena. Tem uns slides aqui. Depois, qualquer coisa, acho que eu vou acabar mudando a câmera para estar mostrando esses dados aqui também. Show. Mas, como eu estava falando, eu tenho um estudo aqui que foi feito agora nesse período de quarentena, e ele mostrou que no primeiro mês de quarentena, eu até perdi as contas em qual mês a gente está. Nós estamos aqui no 9º, no 10º mês? Enfim, já passou muitos meses, né? Março, então. Mais ou menos 9 meses aí. Então. E esse estudo ele foi feito. Esse estudo aqui ele foi feito apenas no primeiro mês de quarentena, né, com os brasileiros. E nesse estudo, o doutor aqui, que foi o doutor Alberto Filgueiras, que ele é um psicólogo da Universidade do Rio de Janeiro, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele mostrou que somente no primeiro mês, houve um aumento de 90% na questão da depressão. Né? Somente no primeiro mês houve um aumento de 71% na questão da ansiedade. E também, somente no primeiro mês, houve um aumento de 40% em casos de estresse. Né? Então, isso são dados que foram feitos no primeiro mês. Imagina hoje que nós estamos no 9º, né, indo para o 10º mês ali. Né? Perfeito. Puxa, Silvio, então, a gente vê que são números dados, que... Né? Assustam, né? E assim, né, como você falou, a gente sofre com pessoas por perto, né? Pessoas que são conhecidas, pessoas que estão próximas a gente e que a gente percebe, né? E que a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar. Eu costumo dizer que a depressão, assim, muita gente antigamente falava assim, puxa, isso daí é uma bobagem, a pessoa precisa ter alguma coisa para fazer. Tem um livro aí de muito sucesso que fala assim, eu não tenho depressão porque eu tenho boleto para pagar, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm um certo preconceito ainda para falar disso. Por isso que é tão importante, né? Um cara igual você que estuda, que faz trabalhos, né? Que procura levar esse conhecimento, né? E dizer que isso não é uma bobagem, isso não é uma besteira, a pessoa é fraca psicologicamente que ela vai ter esse problema. Mas, na verdade, assim, uma forma de colocar isso para fora, né? O que eu quero dizer? Às vezes a pessoa vai guardando algum sentimento ruim, como você falou, do estresse, da ansiedade, né? Irritabilidade também, que é uma questão, né? Eu acho que hoje aumentou muito, você vê dentro das casas o tanto de discussão, o tanto de problemas, casamentos que estão terminando, enfim, uma série de questões. Então a gente precisa falar, a gente precisa encontrar caminhos para minimizar esses problemas. Eu acho que um dos caminhos que você falou muito bem, e aí eu gostaria de entrar, né, nessa nossa área falando disso, é a questão da atividade física. Então, dentro dos seus estudos, o que você apresentou lá no seu TCC, qual é o impacto, vamos dizer assim, positivo que a atividade física ela traz para as pessoas para, no caso, evitar e combater a depressão? Bacana, professor. A gente tem, hoje em dia, é um tema que está sendo bastante estudado, né? Então a gente vê saindo bastante estudo sobre isso, justamente por conta desse número, né? Dessa alta que está tendo nos casos de depressão, de ansiedade, né? Uma coisa muito legal que normalmente as pessoas já começam perguntando quando a gente fala de exercício, as pessoas tendem a perguntar: Silvio, mas qual que é o melhor? É o exercício aeróbico? É a esteira? É a musculação? Por exemplo, natação? Qual que é o melhor tipo de exercício para quem sofre com depressão, para quem sofre com ansiedade? Os estudos, eles mostram para a gente que o exercício aeróbico,
ele é um pouquinho superior nessa questão de benefícios, de gerar benefícios, né? Que eu já vou entrar na parte de benefícios também. Mas os estudos mostram que o exercício aeróbico, né? Quando eu falo em aeróbico, é esteira, né? A gente fala simulador, a gente fala a própria corrida, né? Isso, são esportes de um modo geral, eles são mais benéficos nessa questão. Só que, quando a gente vê, por exemplo, a musculação, treinamento resistido, quando a gente vê uma hidroginástica, quando a gente vê a natação, quando a gente vê outros tipos de exercícios, outros tipos de atividade física ali, a gente vê que a diferença é muito pouca, né? A gente vê que a diferença ali do exercício aeróbico para a musculação, por exemplo, a diferença é pouca, né? Por mais que o exercício aeróbico ele seja superior nos benefícios, a musculação ela também traz bastante benefícios. Com isso, a gente já pode ver que o importante é você se movimentar. Né? Fazer alguma coisa. Independente, às vezes a pessoa fala assim, Silvio, eu não gosto de ir para academia, não tem como, como que eu vou melhorar minha saúde mental, como que eu vou melhorar essa questão relacionada à depressão e ansiedade, se eu não gosto de ir para academia? Você não precisa ir para academia, né? Não precisa ir para academia. Né? Agora, quando a gente fala de benefícios da atividade física relacionada à questão da depressão e à questão da ansiedade, a gente vê diversos benefícios. O principal é a questão da liberação de hormônios. Quando a gente faz atividade física, né, há uma certa liberação de hormônios, então a gente vê a liberação de adrenalina, noradrenalina, a gente vê quando a gente termina aquele exercício, aquela sensação boa que a gente tem de ter concluído aquele exercício, né? Às vezes a sensação boa também do exercício fazer com que você se reúna com outras pessoas, com que você tenha aquela socialização, faz com que você tenha um aumento na produção de serotonina, faz com que você tenha um aumento na produção, por exemplo, de dopamina, né? Uma outra coisa muito interessante do exercício também é que o exercício ele produz uma adaptação fisiológica que a gente chama de angiogênese. O que seria essa angiogênese? Para o pessoal entender. A angiogênese nada mais é que o aumento do número de capilares, o aumento do número de veias que a gente tem no nosso corpo. Se no nosso corpo tem esse aumento de veias, esse aumento de capilares, por exemplo, aquele alimento que você comeu, ele vai ser mais aproveitado, ele vai ser melhor aproveitado, ele vai chegar mais facilmente àquela energia, ele vai chegar... Isso, aqueles nutrientes vão chegar mais facilmente no seu cérebro, vão chegar mais facilmente no seu músculo, né? Então é muito interessante por conta disso. Perfeito. Então hoje a gente vê que o exercício físico ele é primordial, né? A atividade física ali em si, tanto o exercício como a atividade física auxilia muito nesses quadros de depressão e ansiedade, né? Legal, perfeito, Silvio. Olha que bacana, tanta gente aí participando com a gente. O Dibiase aí passou, agradeceu pela live, deu parabéns, a Antônia, tá? A Sabrina, o Lucas, o Cauê, uma série de alunos aí, uma turma jovem, né? O Samuel aí chegando, uma turma jovem também. E acho que os jovens também tem um público ali que a gente precisa falar um pouco, né? É tão importante, eu trago um dado também aqui relevante, né? Que de 12 a 15% dos jovens sofre com algum quadro de isolamento social. Esse dado é antes da pandemia, tá? Você trouxe o dado aí da pandemia, eu acredito que agora, né, tem aumentado ainda mais. Então, eu tenho algumas turmas, né, de jovens, eu costumo dizer, aqui nessa turma, quem é que está com algum problema? Ou seja, fale, né, exponha, porque é um papel também do professor buscar identificar essas pessoas, né, e buscar oferecer situações, né? Você foi meu aluno, sabe disso, tanto na licenciatura como no bacharel, mas que eu sempre procurei trazer coisas práticas, trazer com que a realidade de uma população, né, seja colocada ali para a pessoa vivenciar. Tanto que a gente fazia as aulas, né, com o trabalho com as pessoas com deficiência, né? Mas vamos lá, focando na questão da depressão, se você conhece, se você tem alguém que você percebe que tem esse problema, ou que ela dá alguns sinais, porque a pessoa dá sinais, costumo dizer assim, não seja passivo, né? Você precisa ser ativo, ou você precisa incentivar aquela pessoa, você precisa às vezes pegar na mão, vamos fazer uma caminhada, vamos dar uma volta, vamos fazer alguma coisa. Agora que flexibilizou um pouco aí essa questão da pandemia, tomar um sol, né? A gente diz isso, tomar um sol, dar uma volta na rua ali, numa praça, porque isso também é uma fonte de benefícios, né, para a pessoa, né? Tanto a vitamina D, pela questão da energia solar, mas um fator importantíssimo, né? Como que você atinge essas pessoas? Porque muitas delas não estão abertas, né? Não conseguem colocar para fora isso que está sentindo
e às vezes vai demonstrando em pequenas ações, como cada vez mais ficar retraído, ou cada vez mais ficar irritado, ansioso. E então a dica é como que você estimula essas pessoas, né, para que tenham uma iniciativa de perceber que estão com um determinado problema e que podem fazer alguma atividade para melhorar. Sim. Bom, a principal dica pode Olha o parecer Anderson aí meio. colocando, ó. Só desculpa, ele colocou, é importante colocar que a geração atual tende a ser mais depressiva devido à era digital. Perfeito, Anderson, parabéns, cara. E não está ainda na Sim, é época das verdade. perguntas premiadas, mas foi perfeita a colocação. Verdade, falando sobre o Anderson falou aí, realmente a gente tem estudos mostrando, né, que essa questão das redes sociais faz com que as pessoas Exato. desenvolvam depressão, fiquem mais ansiosas, né, a gente tem diversos estudos falando sobre isso. E uma coisa muito importante também, que eu acho que já é bom a gente já linkar com esse comentário do Anderson aí, é que as pessoas tendem a dizer que, por exemplo, antigamente não havia esses problemas Exato. relacionados à depressão, não havia ansiedade, mas não, na verdade havia. Sempre esteve aí, Claro. sempre esteve presente, e Exato. sempre vai estar presente também. A diferença é que na época não chegava essa informação. Né? Como o senhor mesmo disse, antigamente as pessoas, hoje em dia tem bastante ainda também, viu, professor? Acontece Uhum. muito, mas antigamente Negação, né? mais, né? Isso, a negação e o próprio preconceito também. Então, antigamente a gente via as pessoas falando mais vezes que, por exemplo, depressão é frescura, que depressão é fraqueza, que depressão é falta de Deus, né? Então, muitas pessoas Exato. comentavam isso, até hoje comentam bastante. Mas a gente vê que É. por conta até mesmo de lives como essa, por conta das conversas, por conta dos Uhum. estudos científicos que vêm saindo, de matérias que tem na televisão, né, parece que vem reduzindo um pouquinho, as pessoas estão começando a entender que não, que a depressão é de verdade uma doença, né? Muito sério, né, cara? Eu Sim, falei isso dentro das empresas, né? Eu comentei, né, que é o segundo fator hoje que mais afasta as pessoas, porque eu desenvolvo hoje com a minha empresa ações para prevenir, para combater, né? Desde aulas online, né, com essa questão da pandemia, ações práticas dentro das empresas, que vem dando resultado. Porque o que eu entendo, né, como, vamos dizer assim, um gestor de qualidade de vida, que o funcionário dentro da empresa ele mais saudável, ele vai produzir mais, a empresa vai ter um ganho melhor, né? Do que da mesma forma um funcionário que está com alguma questão psicológica aí abalada, como no caso da depressão, ele não vai produzir, acaba influenciando o ambiente ali da empresa, né? E pode contribuir negativamente. E uma questão muito importante que eu gostaria também que você comentasse é que, com a questão da pandemia, acentuou muito o risco e o medo da pessoa ser demitida, o trabalho home office, né? Que é o trabalho em casa e às vezes as pessoas não estavam preparadas para trabalhar em casa, né? Aumentou muito essa questão do estresse, né? Então, se você, pelo seu estudo, pela sua dedicação aí, o que você vê como válvulas de escapes aí para o estresse, para você melhorar e otimizar essa forma do trabalho remoto, se você tem algum estudo aí referente a isso, o que você pode colaborar com a gente? realmente quando a gente vê essa questão da pandemia, né, por conta do estresse, por conta do medo de perder o emprego, né, por conta da incerteza de como vai pagar aqueles boletos, de como vai trazer comida para a mesa, né, realmente as pessoas tendem a ficar mais estressadas, mais nervosas. E uma coisa muito importante, quando a gente fala de estresse, só por questão de curiosidade para as pessoas terem noção por que ocorre a depressão, uma das causas da depressão, quando a gente fala em estresse, quando a gente fala em nervosismo, quando a gente fala em incerteza, em medo, o principal hormônio que está ligado a isso é o cortisol. Né? Então, quando você Exato. está muito nervoso, quando você está estressado, com medo, com aquela incerteza, né, o nosso nível, os nossos níveis de cortisol tendem a subir. Uma coisa muito interessante é que, quando nós falamos de cortisol, ele tem um hormônio antagônico, que seria a serotonina. Tá? Então, para que as pessoas possam entender como funciona. Conforme você vai ficando estressado, o seu cortisol ele vai subindo. Se o seu cortisol ele sobe, a sua serotonina ela desce. É como se fosse uma balança mesmo. Então, nós temos aqui Uhum. cortisol e serotonina. Você ficou estressado, cortisol vai subindo, serotonina vai descendo. E foi o que nós falamos no início ali. Legal. Uma das principais causas da depressão é a baixa de serotonina, né, que é um neurotransmissor, né, muito Uhum. importante ali relacionado a todas as nossas emoções.
Ótimo. Então, isso é muito real. Agora, sobre coisas que podem estar sendo feitas durante o isolamento para minimizar essas chances, né? Primeiramente, uma coisa que a gente já falou é a atividade física, é Aham. se manter ativo, né? E como eu disse, não é necessário, as pessoas hoje em dia tendem a falar, ah, pô, mas a academia Fazer. está fechada, eu tenho medo ali do próprio Covid. Não, não É. precisa isso. O medo Quando a do gente Covid. fala de isso, a gente fala de atividade física, o fato de você ir, por exemplo, até o mercado, ao invés de você ir de carro, você ir a pé, aquilo ali já é uma atividade física. Aquilo ali já vai Exato. gerar benefícios para você. Né? Hoje em dia a Ótimo. gente vê também muitos professores, inclusive eu, trabalhando com aulas online, com aulas via chamada de vídeo, né? Você vai estar Sim. seguro na sua casa ali, não correndo o risco de pegar o vírus, e você Aham. continua se mantendo ativo, né? Você continua se exercitando de uma forma ali que vai lhe ajudar tanto na questão da imunidade, né? Tanto na questão da depressão, da ansiedade, enfim, de um modo geral, né? Outras coisas também, professor, tem bastante estudo falando sobre a meditação. A meditação é uma Exato. excelente ferramenta para te ajudar nessa questão do estresse. Né? Porque a Uhum. meditação, quando você medita, você meio que fica num estado de zen, né? Um estado zen, um estado É. calmo. Né? E aquele Equilíbrio, né? estado ali fazendo isso, aquele estado de equilíbrio ali faz com que você diminua esses níveis de cortisol, né? Então, aquele Ótimo. momento de concentração faz com que você diminua os níveis de cortisol. E foi como eu disse, é uma balança. Você diminuindo esses níveis de cortisol, a sua serotonina ela tende a subir, Aumenta. né? Então, Perfeito. essa questão da meditação é muito interessante também. E fora outras coisas também que é a própria socialização, né? Então, Exato. conversar, se abrir, né, fazer coisas que você gosta. Né? Então, por exemplo, você gosta de tocar violão, pô, no dia que você estiver bem estressado, no dia que você estiver se sentindo mal, se sentindo para baixo, tente dar um pouco de prioridade para você. Né? Hoje em dia a gente vê, Ótimo. professor, muitas pessoas, principalmente pais e mães de família, se preocupando muito, por exemplo, com o esposo, se preocupando com a esposa, se preocupando com os filhos e deixando de cuidar de si próprio. Mas é Verdade. importante que a gente cuide da gente, porque se a gente não estiver bem, as pessoas que a gente quer que esteja bem ali, elas vão ficar mal, porque elas vão perceber que você não Exato. está se sentindo bem, né? Então, Uhum. essa questão de se abrir, de conversar sobre isso também é muito importante. Perfeito, Silvio. Parabéns aí pelas colocações, né? Enquanto você toma uma água aí, ó, a Fabiana, né? Vamos dar um abraço aí. O Tony está presente. Eu vi que a Antônia chegou aqui. A Antônia foi sua colega lá de faculdade, né? Não sei se é da mesma turma, mas passou lá no curso. A Sabrina está aí também. Então, muita gente, mais de 30 pessoas aqui participando nesse momento. Então, mandar um abraço aí Perfeito. para todos que estão participando. O Guilherme, né? O Guilherme colocou a questão do yoga. A gente recentemente proporcionou com a professora Vanessa uma aula de yoga. Ficou salvo no link da minha empresa, que é o @QPZ Qualidade de Vida, né? QPZ Qualidade de Vida. Ficou salva a aula da Vanessa de yoga. Quem quiser passar por lá e participar da aula, assistir a aula, fazer a aula, vai ser fantástico. Ela é uma professora excelente também e ela disponibilizou um pouco do seu tempo para fazer uma aula aí para os nossos alunos e foi muito bacana. É isso que você falou, o equilíbrio, né, o estado zen, o equilíbrio da mente, eu acho que é fundamental, né? Não só o equilíbrio físico, mas o equilíbrio mental, que é o que a gente está precisando, né? Atividade física, tomar sol, ver pessoas, fazer o que gosta. É uma questão muito importante que eu trago sempre para os meus alunos, não sei se você participou dessa aula, né, Silvio, mas eu trago muita questão que nós viemos à Terra, né, para ser feliz. Né? Então, a nossa essência, a nossa excelência é ser feliz. Quando a Eu estou tendo, gente tô vê... tendo dificuldade para entender o senhor, está travando bastante aqui, professor. Eu não sei Tá, se é eu a minha vou tentar internet, se é repetir a aqui. sua, mas está travando bastante. Ah, legal, obrigado por falar. Pessoal, se não Sua estiver imagem ela está vindo, travada aqui. poxa, para mim tá normal aqui, o seu tá dando uma idas e vindas, mas enfim, vamos lá. Estava falando que nós viemos, né, para a Terra, nós nascemos para ser felizes. Então, quando a gente vê esse aumento, né, de todas essas questões que vão, como você falou, né, de encontro a esses fatores, a gente percebe que
muitas das pessoas não estão conseguindo ser felizes. E também muitas das pessoas esperam, às vezes, descarregar toda a sua negatividade em outras pessoas. E a gente precisa não alimentar esse tipo de comportamento, né? Que o estresse, o problema, né, que a outra pessoa traz para você não contamine negativamente o seu dia, a sua vida, o seu dia a dia, né? Então, é importante a gente dizer isso também. Cada um aqui que está nessa live ou que está participando de uma aula, né, é capaz de encontrar esse caminho para a sua felicidade. Basta o quê? Buscar fazer as coisas que gosta, saber que não está sozinho, você tem pessoas, principalmente dentro da família, eu costumo dizer que os pais são pessoas que sempre vão torcer pelo seu sucesso, né? Então você não está sozinho. Às vezes você acha que você está sozinha, e isso vai contaminando os seus afazeres, você não consegue sair daquele ciclo, né? Então, você não está sozinho. Nós não somos médicos, né? Mas a gente entende também que o papel da medicina é importante, nos casos da psiquiatria, que vão tratar exclusivamente, muitos casos envolvem a questão de medicamentos, né? Nosso maior defensor é a atividade física como o maior medicamento para combater a depressão, mas em alguns casos específicos a gente entende também que a pessoa precisa de um acompanhamento médico para ter ali um medicamento que vai ajudar, né, nessa questão. Então, assim, são uma série de fatores, nós não queremos aqui dizer de nenhuma forma que a gente está dando uma receita de bolo, ou seja, faça isso e você vai ter o melhor resultado, mas são caminhos, são estudos, né? E o trabalho que você fez de TCC que foi perfeito, por isso que a gente está até conversando e falando aqui sobre isso. Mas, seguindo adiante, né? Como os jovens que estão aí, vamos levar a nossa live em frente, dando oportunidade também das pessoas perguntarem, das pessoas contribuírem aí também com a live, né? Então, a partir de agora, quem tiver alguma pergunta, pode estar fazendo, a gente vai responder. E as melhores perguntas, vamos dizer assim, vão ganhar um livro, tá? Esse aqui foi o livro que o Silvio foi até no lançamento, né, Silvio? Eu queria agradecer aqui, né? Em Mogi das Cruzes, né, no lançamento do livro Não Seja Vazio, que é um livro que trata muito da questão do desenvolvimento humano, né? Você já leu o livro todo ou não? Não li todo ainda, estou na metade dele, estou lendo. Ah, legal, então o livro traz histórias, né? Traz relatos aí de mais de 15 anos do meu trabalho, né, junto às empresas, o trabalho aí dentro da qualidade de vida. Em alguns momentos toca nesse ponto aí da depressão, porque a gente precisa tocar realmente e tocar o coração das pessoas, tocar com que as pessoas sejam felizes, busquem essa felicidade, porque a nossa excelência, a nossa essência é ser feliz. E se a gente não está conseguindo fazer isso, né? E a Célia já mandou. O que fazer quando a gente se sente sozinho? Então vamos lá, Silvio, já vamos interagir aí com a Célia, com todos que estão participando. Qual que é a sua dica aí, o que você pode comentar para essa pergunta da Célia? Obrigado, Célia, por mandar a mensagem. Quando a gente fala essa questão o que fazer quando a gente se sente sozinho, ela parece até um pouco óbvia, né, de responder, mas é aquilo que a gente falou, quando a gente não é, porque quando a gente fala de questão de depressão relacionada à saúde mental, a pessoa, um dos sintomas da própria depressão ali é a apatia, né? Então, às vezes a pessoa ela até quer, ela quer estar com alguém, né? Ela quer estar rodeado de pessoas ali que vai lhe fazer bem, que ela sabe que aquilo vai lhe fazer bem, né? Se ela estiver rodeada de pessoas, só que esse sintoma da apatia faz com que ela realmente prefira estar sozinha, né? Exato. E esse momento de estar sozinho que realmente faz com que acabe prejudicando, com que acabe aumentando ainda mais os sintomas da depressão, né? Então, quando a gente fala de o que fazer quando a gente se sente sozinha, a resposta seria a gente tentar vencer essa apatia, né? E buscar pessoas ali, que foi o que o professor disse, por mais que a gente fale, a gente está sozinho, não, sempre vai ter alguma pessoa ali que quer o seu bem, né? Sempre vai ter alguma pessoa ali do seu lado, né? Mãe, pai, irmão, enfim, amigos, que vai querer o seu bem. Então a ideia é basicamente essa, a gente tentar vencer essa apatia, né? E ficar ao lado daquelas pessoas que te querem bem. Uma frase muito interessante, professor, que eu sempre gosto de citar nas palestras, aulas, até mesmo no TCC, quando é relacionado à depressão, é uma frase de um doutor que ele se chama Dr. Pietro Manarino, que é uma coisa
que eu achei que foi uma coisa que me tocou bastante. Eu sempre falo para os meus alunos, que eu atendo bastante alunos que sofrem com a depressão também, que é a seguinte frase: se for difícil demais para você, faça por alguém. Né? Porque realmente, quando nós estamos nessa questão da depressão, quando nós estamos com a saúde mental prejudicada, é difícil você fazer pensando em você. Você não tem forças para aquilo. Então, pense na pessoa mais importante da sua vida e faça por ela. Né? Com certeza, isso vai fazer com que se torne bem mais fácil vencer, por exemplo, essa questão da solidão. Perfeito, Silvio. Parabéns, cara. Parabéns pela resposta, Fabi. Parabéns pela pergunta. Tem mais perguntas aqui. A Sabrina colocou assim, ó, qual o jeito certo, não sei se você está conseguindo ler aí, qual o jeito certo de conversar com alguém, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui a pergunta, vê se você consegue ver aí. Consegui aqui. Qual o jeito certo de conversar com alguém que tem depressão ou ansiedade? Tenho medo de acabar sendo insensível na hora de tentar ajudar. Parabéns, né, Sabrina? Excelente pergunta, né? Muito bom. Você quer falar sobre, professor, primeiro, e depois eu posso fazer uma introdução, eu acredito, né? Que é como a gente está conversando aqui, né? Acho que depende muito de você conhecer a pessoa, né? Porque tem gente que vai se achar um pouco assim, puxa, a forma de chegar, né? Acho que é muito importante. Então, conhecer a pessoa, esperar o momento certo, né? O momento certo é aquela que a pessoa está com a atenção para te ouvir. Né? Então não adianta você falar quando a pessoa está no celular ali mexendo ou quando ela está fazendo uma outra coisa. Tem que ter uma atenção concentrada, né? E às vezes alguma coisa que chame a atenção, né? Por exemplo, um filme, né? Não sei se você viu, recentemente passou um filme até na TV aberta, que foi aquele filme Quando Nasce uma Estrela, né? E eu achei muito interessante o filme, eu não tinha assistido, foi um filme que ganhou o Oscar e tal, mas que demonstrou lá, e o ator principal comete suicídio, né? E ele tinha um problema de alcoolismo e tal. No fundo ele era uma pessoa super boa, talentosa, tinha tudo, né? Mas ele não tinha, acho que o principal, que era uma paz interior, que era uma questão psicológica, emocional e de equilíbrio, né? Então a pessoa dá sinais e você tem que estar perto, né, nesses sinais aí para ajudar, para apoiar, porque em algum momento que a pessoa se sentir sozinha realmente, ela pode ter um desfecho ainda pior. Né? Então, demonstrar apoio, demonstrar que você está do lado, que ela não está sozinha, esperar o melhor momento para falar. Uma campanha de sensibilização é importante, uma live como essa é importante, um filme é importante, um livro, né? Então, tem um livro até bem interessante, eu passei para meus alunos essa semana, que é Uma Vida com Propósito, né? Rick Warren é o nome do autor. Então, ele fala, entre outras coisas, qual que é o propósito da sua vida. E fala muito da questão emocional ligada à questão espiritual. Né? Espiritual não só da religião em si, mas espiritual de você encontrar na sua vida coisas que te encham de orgulho, coisas que te dão energia, coisas que fazem o seu olho brilhar. Né? E se você encontrar esses propósitos, né? E aí a Sabrina, fechando o raciocínio, encontrar junto com essa pessoa essas coisas que faz ela se sentir bem, é um caminho para você ajudar a pessoa. Sim, perfeito, professor. Perfeitas colocações. Eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Então, se eu pudesse dar uma dica para como lidar com pessoa que sofre com depressão ou ansiedade, esteja presente. Né? E é um negócio muito interessante, professor, porque normalmente as pessoas falam assim, como lidar com a depressão com alguém que sofre com depressão ou ansiedade? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que chamar ela para fazer tal coisa, tenho que forçar ela a fazer tal coisa, né? Mas não é. Né? É muito simples, é mais simples do que as pessoas pensam, esteja presente. Né? Então, por exemplo, deseje bom dia para aquela pessoa. Né? Então, todos os dias, por exemplo, manda um bom dia para ela, pergunta, tudo bem, como você está? Né? Uma pergunta-chave que tende a ajudar muito essas pessoas hoje, eu posso fazer alguma coisa por você? Eu posso fazer alguma coisa para que você se sinta melhor? Pronto. Se a pessoa, conforme ela vai ouvindo essa pessoa, ela vai vendo que você está preocupada com ela, que você deseja bom dia, que você está perguntando para ela se você pode fazer alguma coisa para fazer com que ela se sinta melhor, ela automaticamente vai pegando mais confiança em você, né? E você vai ser uma das primeiras pessoas que ela vai recorrer ali quando ela estiver em momentos de crise, né? Então, a questão é essa, esteja presente e pergunte para ela, tem alguma coisa que eu posso ali fazer hoje para que você se sinta melhor? E pronto, se ela falar que tem, beleza, vai lá e faça, ajuda ela.
Se ela falar que não tem problema. Você vai estar lá, esteja presente. Você fez No sua outro parte. dia você pergunta isso, né? Você fez a sua parte, né? Legal, parabéns. Bom, a Nadir chegou aqui, né? Nadir, seja bem-vinda. O Felipe Moraes, o Edivaldo, o Márcio Augusto, olha que bacana, colocou uma pergunta bem interessante. Há muitos pais que não compreendem a questão da depressão e ansiedade, e muitos jovens sofrem com tais problemas. Então, estarão, né? Não, Estes não se sentem confortáveis. esses não se sentem confortáveis em dialogar sobre como lidar com os pais. Fantástico, Márcio. Obrigado aí pela colocação. O papel dos pais é fundamental. Costumo dizer que é um alicerce fundamental, né? Como se a gente pensasse numa construção. Então, tem que se criar esse momento de diálogo, tem que se criar, tem que ver o que o filho está fazendo, né? Recentemente, teve um fenômeno aí na internet. Fenômeno que eu digo é porque foi um caso que foge à curva ali, né? Que foi o caso do Baleia Azul, né? Então, são desafios que o filho vai fazendo na internet e que chega ao caso até de suicídio ou de mutilar o próprio corpo, né? Enfim, então, tudo vai do acompanhamento. Os pais precisam realmente estar atentos, estar vendo o que o filho está fazendo na internet, com quem ele está conversando. Às vezes um simples jogo, né? Que pode parecer inofensivo, mas ele está colocando conceitos dentro da cabeça desse jovem, e esses conceitos são muito negativos, né? Haja visto o que aconteceu aqui na nossa cidade de Suzano, no dia 13 de março. Então, é uma questão muito complexa, a gente tem que estar atento. O Márcio foi muito feliz aí na colocação. Os pais são fundamentais, os professores são fundamentais e os amigos são fundamentais. Mas qual amigo? Será que só o amigo lá do Facebook, aqui do Instagram, que curte alguma coisinha ali, mas esse é um amigo virtual que às vezes você nem conhece, né? Mas os amigos de verdade são aqueles que se importam com você. E olha o que eu vou dizer, né? Talvez dê para contar no dedo de uma mão, né? Mas quando você faz com que a pessoa se sinta importante, ela nunca vai esquecer de você, porque de alguma forma você tocou o coração dela e ela vai se lembrar disso e você vai se tornar próximo e vai poder ajudar quando ela precisar. Então, fica a dica também, né? Se tem alguém que você gosta, se tem alguém que você acha importante, faça ela saber que você se você gosta dela, que você acha ela uma pessoa importante. E faça ela se sentir importante, porque isso é uma questão muito importante ligada à autoestima, né? A autoestima acho que é um fator muito importante, né, para a gente dizer, e que são construídos, né, na cabeça dos jovens desde pequeno, desde o tratamento dos pais, que não pega ele para brincar quando ele é jovem, quando ele é criança, prefere ficar no celular, ou enfim, não pega esse jovem para construir memórias afetivas positivas, e ele vai crescendo achando que ninguém gosta dele, vai crescendo achando que ele é jogado de lado, né? No meu livro eu faço um relato lá de uma criança de 9 anos, se não me engano, que escreveu que gostaria de ser um celular, porque ela dizia que o pai brincava com o celular, o pai estava sempre rindo com o celular, e quando ela pedia para brincar, ela não era atendida porque o pai estava sempre cansado. Então olha a que ponto chegamos, né? Na cabecinha da criança ela sendo comparada com o celular. Então a gente precisa dar valor às pessoas que realmente importam para a gente. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala como lidar com pais assim, né, conforme a pergunta do Márcio aí, é justamente o que a gente falou no início também, né? A questão do preconceito. Então, muitas pessoas ainda tendem a acreditar que é frescura, que é fraqueza, que é falta de vergonha na cara, que é falta de Deus, né? Então, eu acredito que, não sei se o professor venha concordar comigo, mas eu acredito que a melhor forma de lidar com pessoas assim, com pais e com pessoas assim, do modo geral, é você tentando passar conhecimento para essa pessoa, né? Não adianta você querer obrigar, por exemplo, na primeira conversa, você chegar para esses pais aí e falar, não, você tem que entender que é doença e pronto e acabou. Não, acho que importante é o quê? Por exemplo, compartilhar lives como essa, né? Para ele conseguir entender, para ele ver, por exemplo, profissionais comentando sobre isso, né? Você viu, por exemplo, alguma matéria na televisão falando sobre depressão, sobre ansiedade, compartilha com ele, passa para ele, né? Viu algum dado, algum jornal, alguma coisa do tipo, compartilha com essa pessoa, vai compartilhando aos poucos. Não adianta a gente querer, por exemplo, chegar na primeira conversa também e querer fazer com que aquela pessoa entenda aquilo de uma vez por todas. Não, porque ela passou a vida inteira acreditando que aquilo é frescura, que aquilo é bobeira. Então, acho que é importante a gente dialogar, né? E passando informações aos poucos para que essa pessoa ela vá
ela, a cada conteúdo que ela pega sobre isso, ela pegar sobre a depressão, sobre a ansiedade, ela vai interligando. Pô, eu vi isso naquela matéria. Ah, eu vi isso na live do professor Pazini. Ah, eu vi isso na outra matéria que passou na televisão. Então ela vai ligando e vai começar a entender que aquilo realmente se trata de uma doença e não é frescura, né? Não é, cara. Silvio, perfeito. Olha, tem muita gente participando. Dá uma boa noite aí para Estela, para Sabrina, Fabiana Mello. O pessoal perguntando, colocando algumas informações importantes aqui. Se tiver mais pergunta, pessoal, pode fazer, viu? Olha lá, o Samuel Laurindo colocando assim, é bom se ir enturmando, né? Isso é uma coisa que a gente sempre procura, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem do ambiente, dentro de uma aula, por exemplo, fazer com que os alunos se entrosem, criem o relacionamento, né? Que também é muito importante, porque, por exemplo, o relacionamento é uma coisa que, se a gente pensar, ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha, a pessoa não vive sozinha, ela não consegue, nós vivemos em sociedade. Por mais que agora tenha a pandemia, a gente está mais em isolamento, mas ninguém é uma ilha, a gente precisa se relacionar e construir bons relacionamentos, é fundamental, tá? Tinha uma questão aí bem importante aqui como pergunta, eu não estou achando aqui, se você puder me ajudar, porque é muita gente aí mandando, o Márcio mandou um muito obrigado, tamo junto aí, o Marcão. A Beatriz, como saber distinguir que uma pessoa está com depressão? Olha aí, Silvio, pergunta para você da Beatriz. Certo. A gente tem suspeitas, né, Beatriz? Quando a gente fala em ter a certeza que a pessoa está com depressão ou não, isso daí é aquilo que o professor falou, entra a questão do médico, a questão do psicólogo, né? Então, quando a gente fala da depressão, quando a gente fala de saúde mental, é um trabalho multidisciplinar, não tem jeito. Às vezes a pessoa... Já dá uma boa noite também para os alunos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Estou vendo a Kailane aqui. E o Silvio está chegando. Aê, professor Silvio. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, cara? Tá me ouvindo bem aí? Opa, tudo certo. Senhor, tá me ouvindo? Tranquilo? Legal, sim, tranquilo. Para os nossos amigos aí que estão entrando, sejam muito bem-vindos. O Jonathan está aí presente. Carol, o Victor Henrique. Tem muita gente chegando aí, Silvão, muita gente para ouvir você, para nos ouvir, né? Falando nesse tema super importante aí, que a gente deu um nome para essa live, né? Que é como driblar a depressão. A gente sabe que é uma questão muito complexa, né? A gente não quer aqui também resolver nenhum problema e nem dar uma receita de bolo também para as pessoas, né? Ó, faça isso que você vai ter esse resultado. Mas nós queremos conversar, queremos debater, aproveitar esse momento, né? Que nós estamos ainda aí com algumas restrições, vamos dizer assim, para a gente promover conhecimento. E nada mais legal do que conversar com um cara que está fazendo um trabalho super bacana e que eu venho acompanhando e admiro muito, né, que é você, Silvio. Então, para a gente, assim, startar, né, já que está chegando bastante gente aí, fala um pouquinho de você, quem é o professor Silvio Soares e qual a sua atuação hoje em dia. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre uma honra estar com o senhor, né? Como o senhor mesmo disse, eu fui aluno do senhor na primeira graduação, né, na licenciatura, e é um prazer muito grande para mim estar podendo dividir, né, esse bate-papo contigo, né, dividir essa live contigo e estar falando sobre um tema tão importante, né, como esse. Bom, eu sou licenciado e bacharelado em Educação Física, né? Tenho pós-graduação em Nutrição e Fisiologia aplicadas ao exercício também. Este é um tema do qual eu gosto de falar bastante, tanto por questões pessoais, já tive muitos casos na família com pessoas que sofreram com depressão, que sofrem com a depressão, né? E até meus próprios TCC, né? Tanto o TCC da licenciatura, o TCC do bacharel, o TCC da pós-graduação também, foram todos falando sobre a contribuição do exercício físico no combate à depressão, né? Então, é um tema que me agrada muito. Hoje eu trabalho como personal trainer, né? Atualmente eu estou fazendo um trabalho que é um trabalho online, né? Então hoje a gente viu que cresceu muito esse número de aulas online, aulas por chamada de vídeo, via Zoom, via coisas do tipo. Então é uma forma que eu consegui
conseguir fazer com que as pessoas continuem praticando o exercício físico, mesmo com essa questão da academia fechada, né? Verdade. Professor, está me ouvindo? Verdade. Tem Sim, uma sim, estou travada dando aqui. uma ajeitada no meu suporte aqui. Legal, Silvio. Bacana Sua você internet ela falar está isso, travando né? um pouco. Eu não sei se é a minha ou se é a sua. Deu uma travada. Tá. Eu tentei mexer aqui no meu suporte para dar uma estabilizada aqui. Acho que deu uma melhorada. Mas é isso aí, Silvio. A gente vai conversando, né? A gente não tem muito tempo, né? Porque o Instagram é uma horinha aí, né? Vamos dizer assim, para a gente conversar. Mas a gente vai realmente falar sobre essas questões. E dando uma boa noite aqui para todos que estão aí. Já temos aí mais de 25 pessoas participantes. E é só agradecer, né? Dizer também que quem está participando aí da live vai poder fazer perguntas, vai poder conversar aí com a gente. E a gente vai ter uma pergunta premiada aí, quem sabe a pessoa ganha um livro, né? Eu estou aqui com alguns livros para também fazer um sorteio aí para a galera. E acho legal fazer uma introdução, porque o que gerou, né, essa motivação de fazer essa live também foi como você falou na graduação. Você apresentou um trabalho muito bacana, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar, de fazer a banca, né, do seu TCC na graduação do bacharel, no caso, Educação Física. E daquela oportunidade eu lembro que a gente conversou e falei, puxa, Silvio, eu gostaria de te apresentar nas empresas, levar você para fazer essa palestra, né, conversar com as pessoas, porque trazendo uma informação já para todo mundo aí que está participando com a gente, hoje em dia os problemas que a gente coloca psicológicos aí, como entre o caso da depressão, é o segundo, tá, fator que mais está afastando as pessoas do trabalho, tá? Ele está perdendo, vamos dizer assim, no ranking ainda para as questões ortomusculares, né? Então, problema de dores nas costas, dores nos joelhos, dores aí relacionadas à questão ortomuscular, mas está subindo assustadoramente, né? E eu tenho, assim, eu acredito que em breve vai ser o primeiro fator que afaste as pessoas do trabalho. Então é tão bom, né, a gente conversar aqui com um professor aí pós-graduado, que fez seu trabalho sobre isso, que vai trazer bastante informação positiva para as pessoas tomarem cuidado, né, e que às vezes mude a rota, né, de algum comportamento que esteja tendo, que possa levar a essa questão, né. Então, antes de a gente falar um pouquinho do seu TCC, tem muita gente chegando aí. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo a gente bem, dá um curtir aí, dá um coraçãozinho para a gente entender que você está ouvindo a gente bem. E aí a gente continua aqui, né? O livro que a gente vai sortear é o meu, né, Silvio? Não pode ser outro, né? Opa, com Tá certeza. aqui, né? E muito feliz, cara, porque, assim, né? Com as questões da pandemia, o livro teve também um aumento aí do número de vendas. Acredito que algumas pessoas buscaram a leitura também para fazer companhia, né, nesse momento desafiador que a gente está enfrentando. Então tem aqui, quando a gente abrir para perguntas, né, que daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, a pergunta premiada aí a gente vai dar alguns livros, tá bom? Bom lá, Silvio, então vamos lá. Muito bom. Fala um pouquinho então dessa sua experiência, né, do seu trabalho de conclusão de curso aí do bacharel, que foi um trabalho belíssimo, como que a atividade física pode contribuir nessa questão de você evitar e também combater a depressão. Sim. Primeiramente, como o senhor começou falando sobre os números, eu vou até passar alguns dados aqui importantes que a própria OMS divulgou para a gente, né, recentemente. Se a gente for ver, por exemplo, questão de números de pessoas que sofrem com depressão no mundo, hoje o Brasil ele ocupa a 5ª posição. Né? Então a gente vê a gravidade, né, é muito alto para um país estar na quinta colocação, quer dizer que realmente os números são bem altos. Né? Uma coisa que é curiosa também é que, falando de depressão, o Brasil é o 5º colocado, mas quando a gente fala em ansiedade, o Brasil ele ocupa a 1ª colocação. Né? Então, são números realmente muito, muito altos. Né? Uma coisa bem interessante também, que não sei se as pessoas sabem, mas existe uma espécie de comorbidade, né, quando a gente fala de ansiedade e depressão. Quando a gente fala de comorbidade, é justamente um transtorno, uma doença que tem interligação com a outra. Né? Então, as pessoas que sofrem de ansiedade provavelmente também sofrem ou vão sofrer com a depressão.
assim como o contrário também. Quem sofre com depressão provavelmente sofre ou vão sofrer também com ansiedade. Né? Então a gente vê que se o Brasil ele ocupa a primeira colocação no ranking de ansiedade e ocupa a quinta colocação na depressão, a tendência é que esse ranking da depressão, o Brasil ele vai subindo cada vez mais. Então aí está a importância da gente falar alerta, sobre isso, né? Exato. Isso, esse já é um alerta para a gente já estar de olhos abertos para essa questão. Né? Uma outra coisa muito importante também, a gente sabe que a depressão é a maior causa do suicídio. Né? Então, o suicídio é uma coisa que está bem presente. Inclusive, eu trouxe alguns dados aqui também, né? Mostrando que aqui tem um dado aqui do próprio Ministério da Saúde que mostra para a gente que no período de 2011 a 2015 houve 55 mil casos de suicídio. Né? Então a gente vê que é muitos casos. E normalmente é isso, a pessoa que ela comete o suicídio, ela sofre com depressão, ela sofre com ansiedade. Então aí tá a importância, né, da gente... Sim, com certeza. Então aí tá a importância do alerta da gente falar sobre isso também. Né? Exato. E... Perfeito. Agora, o senhor falou muito bem sobre a questão da própria quarentena, né? Do próprio isolamento, né? E é muito interessante, professor. Eu tenho um estudo aqui, inclusive eu estou olhando até aqui no meu computador, né, para passar os dados certinho. Mas eu tenho um estudo aqui muito interessante que foi feito agora na quarentena. Tem uns slides aqui. Depois, qualquer coisa, acho que eu vou acabar mudando a câmera para estar mostrando esses dados aqui também. Show. Mas, como eu estava falando, eu tenho um estudo aqui que foi feito agora nesse período de quarentena, e ele mostrou que no primeiro mês de quarentena, eu até perdi as contas em qual mês a gente está. Nós estamos aqui no 9º, no 10º mês? Enfim, já passou muitos meses, né? Março, então. Mais ou menos 9 meses aí. Então. E esse estudo ele foi feito. Esse estudo aqui ele foi feito apenas no primeiro mês de quarentena, né, com os brasileiros. E nesse estudo, o doutor aqui, que foi o doutor Alberto Filgueiras, que ele é um psicólogo da Universidade do Rio de Janeiro, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele mostrou que somente no primeiro mês houve um aumento de 90% na questão da depressão. Né? Somente no primeiro mês houve um aumento de 71% na questão da ansiedade. E também, somente no primeiro mês, houve um aumento de 40% em casos de estresse. Né? Nossa, então, isso são dados que foram feitos no primeiro mês. Imagina hoje que nós estamos no 9º, né, indo para o 10º mês ali. Né? Perfeito. Puxa, Silvio, então, a gente vê que são números dados, que... assustam, né? E assim, né, como você falou, a gente sofre com pessoas por perto, né? Pessoas que são conhecidas, pessoas que estão próximas a gente e que a gente percebe, né? E que a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar. Eu costumo dizer que a depressão, assim, muita gente antigamente falava assim, puxa, isso daí é uma bobagem, a pessoa precisa ter alguma coisa para fazer. Tem um livro aí de muito sucesso, que fala assim, eu não tenho depressão porque eu tenho boleto para pagar, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm um certo preconceito ainda para falar disso. Por isso que é tão importante, né? Um cara igual você que estuda, que faz trabalhos, né? Que procura levar esse conhecimento, né? E dizer que isso não é uma bobagem, isso não é uma besteira, a pessoa é fraca psicologicamente que ela vai ter esse problema. Mas, na verdade, assim, uma forma de colocar isso para fora, né? O que eu quero dizer? Às vezes a pessoa vai guardando algum sentimento ruim, como você falou, do estresse, da ansiedade, né? Irritabilidade também tem uma questão, né? Eu acho que hoje aumentou muito, você vê dentro das casas o tanto de discussão, o tanto de problemas, casamentos que estão terminando, enfim, uma série de questões. Então a gente precisa falar, a gente precisa encontrar caminhos para minimizar esses problemas. Eu acho que um dos caminhos que você falou muito bem, e aí eu gostaria de entrar, né, nessa nossa área falando disso, é a questão da atividade física. Então, dentro dos seus estudos, o que você apresentou lá no seu TCC, qual é o impacto, vamos dizer assim, positivo que a atividade física ela traz para as pessoas para, no caso, evitar e combater a depressão? Bacana, professor. A gente tem, hoje em dia, é um tema que está sendo bastante estudado, né? Então a gente vê saindo bastante estudo sobre isso, justamente por conta desse número, né? Dessa alta que está tendo nos casos de depressão, de ansiedade, né?
Uma coisa muito legal que normalmente as pessoas já começam perguntando quando a gente fala de exercício, as pessoas tendem a perguntar: Silvão, mas qual que é o melhor? É o exercício aeróbico? É a esteira? É a musculação? É, por exemplo, é natação? Qual que é o melhor tipo de exercício para quem sofre com depressão, para quem sofre com ansiedade? Os estudos, eles mostram para a gente que o exercício aeróbico ele é um pouquinho superior nessa questão de benefícios, de gerar benefícios, né? Que eu já vou entrar na parte de benefícios também. Mas os estudos mostram que o exercício aeróbico, né? Quando eu falo em aeróbico, é esteira, né? A gente fala simulador, a gente fala a própria corrida, né? Isso, são esportes do modo geral, eles são mais benéficos nessa questão. Só que, quando a gente vê, por exemplo, a musculação, treinamento resistido, quando a gente vê uma hidroginástica, quando a gente vê a natação, quando a gente vê outros tipos de exercícios, outros tipos de atividade física ali, a gente vê que a diferença é muito pouca, né? A gente vê que a diferença ali do exercício aeróbico para a musculação, por exemplo, a diferença é pouca, né? Por mais que o exercício aeróbico ele seja superior nos benefícios, a musculação ela também traz bastante benefícios. Com isso, a gente já pode ver que o importante é você se movimentar. Né? Fazer alguma coisa. Independente, às vezes. Isso, às vezes a pessoa fala assim: Silvio, eu não gosto de ir para academia, não tem como. Como que eu vou melhorar a minha saúde mental? Como que eu vou melhorar essa questão relacionada à depressão e ansiedade se eu não gosto de ir para academia? Você não precisa ir para academia. Né? Não precisa ir para academia. Né? Agora, quando a gente fala de benefícios da atividade física relacionada à questão da depressão e à questão da ansiedade, a gente vê diversos benefícios. O principal é a questão da liberação de hormônios. Quando a gente faz atividade física, né, há uma certa liberação de hormônios, então a gente vê a liberação de adrenalina, noradrenalina, a gente vê quando a gente termina aquele exercício, aquela sensação boa que a gente tem de ter concluído aquele exercício, né? Às vezes a sensação boa também do exercício fazer com que você se reúna com outras pessoas, com que você tenha aquela socialização, faz com que você tenha um aumento na produção de serotonina, faz com que você tenha um aumento na produção, por exemplo, de dopamina, né? Uma outra coisa muito interessante do exercício também é que o exercício ele produz uma adaptação fisiológica que a gente chama de angiogênese. O que seria essa angiogênese? Para o pessoal entender. A angiogênese nada mais é que o aumento do número de capilares, o aumento do número de veias que a gente tem no nosso corpo. Se no nosso corpo tem esse aumento de veias, esse aumento de capilares, por exemplo, aquele alimento que você comeu, ele vai ser mais aproveitado, ele vai ser melhor aproveitado, ele vai chegar mais facilmente àquela energia, ele vai chegar... Isso, aqueles nutrientes vão chegar mais facilmente no seu cérebro, vão chegar mais facilmente no seu músculo, né? Então é muito interessante por conta disso. Perfeito. Então hoje a gente vê que o exercício físico ele é primordial, né? A atividade física ali em si, tanto o exercício como a atividade física auxilia muito nesses quadros de depressão e ansiedade, né? Legal, perfeito, Silvio. Olha que bacana, tanta gente aí participando com a gente. O Di Biase aí passou, agradeceu pela live, deu parabéns, a Antônia, tá? A Sabrina, o Lucas, o Cauê, uma série de alunos aí, uma turma jovem, né? O Samuel aí chegando, uma turma jovem também. E acho que os jovens também tem um público ali que a gente precisa falar um pouco, né? É tão importante, eu trago um dado também aqui relevante, né? Que de 12 a 15% dos jovens sofre com algum quadro de isolamento social. Esse dado é antes da pandemia, tá? Você trouxe o dado aí da pandemia, eu acredito que agora, né, tem aumentado ainda mais. Então, eu tenho algumas turmas, né, de jovens, eu costumo dizer, aqui nessa turma, quem é que está com algum problema? Ou seja, fale, né, exponha, porque é um papel também do professor buscar identificar essas pessoas, né, e buscar oferecer situações, né? Você foi meu aluno, sabe disso, tanto na licenciatura como no bacharel, mas que eu sempre procurei trazer coisas práticas, trazer com que a realidade de uma população, né, seja colocada ali para a pessoa vivenciar. Tanto que a gente fazia as aulas, né, com o trabalho com as pessoas com deficiência, né? Mas vamos lá, focando na questão da depressão, se você conhece, se você tem alguém que você percebe que tem esse problema, ou que ela dá alguns sinais, porque a pessoa dá sinais, costumo dizer assim, não seja passivo, né? Você precisa ser ativo, ou você precisa incentivar aquela pessoa, você precisa às vezes pegar na mão, vamos fazer uma caminhada, vamos dar uma volta, vamos fazer alguma coisa. Agora que flexibilizou um pouco aí essa questão da pandemia,
tomar um sol, né? A gente diz isso, tomar um sol, dar uma volta na rua ali, numa praça, porque isso também é uma fonte de benefícios, né, para a pessoa, né? Tanto a vitamina D, pela questão da energia solar, mas um fator importantíssimo, né? Como que você atinge essas pessoas? Porque muitas delas não estão abertas, né? Não conseguem colocar para fora isso que está sentindo e às vezes vai demonstrando em pequenas ações, como cada vez mais ficar retraído, ou cada vez mais ficar irritado, ansioso. E então a dica é como que você estimula essas pessoas, né, para que tenham uma iniciativa de perceber que estão com um determinado problema e que podem fazer alguma atividade para melhorar. Sim. Bom, a principal dica pode Olha o parecer Anderson aí meio. colocando, ó. Só desculpa, ele colocou, é importante colocar que a geração atual tende a ser mais depressiva devido à era digital. Perfeito, Anderson, parabéns, cara. E não está ainda na Sim, é época das verdade. perguntas premiadas, mas foi perfeita a colocação. Verdade, falando sobre o que o Anderson falou aí, realmente a gente tem estudos mostrando, né, que essa questão das redes sociais faz com que as pessoas Exato. desenvolvam depressão, fiquem mais ansiosas, né, a gente tem diversos estudos falando sobre isso. E uma coisa muito importante também, que eu acho que já é bom a gente já linkar com esse comentário do Anderson aí, é que as pessoas tendem a dizer que, por exemplo, antigamente não havia esses problemas Exato. relacionados à depressão, não havia ansiedade, mas não, na verdade havia. Sempre esteve aí, Claro. sempre esteve presente, sempre e Exato. sempre vai estar presente também. A diferença é que na época não chegava essa informação. Né? Como o senhor mesmo disse, antigamente as pessoas, hoje em dia tem bastante ainda também, viu, professor? Acontece Uhum. muito, mas antigamente Negação, mais, né? né? Isso, a negação e o próprio preconceito também. Então, antigamente a gente via as pessoas falando mais vezes que, por exemplo, depressão é frescura, que depressão é fraqueza, que depressão é falta de Deus, né? Então, muitas pessoas Exato. comentavam isso, até hoje comentam bastante. Mas a gente vê que por conta até mesmo de lives como essa, por conta das conversas, por conta dos estudos científicos que vêm saindo, de matérias que tem na televisão, né, parece que vem reduzindo um pouquinho, as pessoas estão começando a entender que não, que a depressão é de verdade uma doença, né? Muito sério, né, cara? Eu Sim, falei isso dentro das empresas, né? Eu comentei, né, que é o segundo fator hoje que mais afasta as pessoas, porque eu desenvolvo hoje com a minha empresa ações para prevenir, para combater, né? Desde aulas online, né, com essa questão da pandemia, ações práticas dentro das empresas, que vem dando resultado. Porque o que eu entendo, né, como, vamos dizer assim, um gestor de qualidade de vida, que o funcionário dentro da empresa ele mais saudável, ele vai produzir mais, a empresa vai ter um ganho melhor, né? Do que da mesma forma um funcionário que está com alguma questão psicológica aí abalada, como no caso da depressão, ele não vai produzir, acaba influenciando o ambiente ali da empresa, né? E pode contribuir negativamente. E uma questão muito importante que eu gostaria também que você comentasse é que, com a questão da pandemia, acentuou muito o risco e o medo da pessoa ser demitida, o trabalho home office, né? Que é o trabalho em casa, e às vezes as pessoas não estavam preparadas para trabalhar em casa, né? Aumentou muito essa questão do estresse, né? Então, se você, pelo seu estudo, pela sua dedicação aí, o que você vê como válvulas de escapes aí para o estresse, para você melhorar e otimizar essa forma do trabalho remoto, se você tem algum estudo aí referente a isso, o que você pode colaborar com a gente? realmente quando a gente vê essa questão da pandemia, né, por conta do estresse, por conta do medo de perder o emprego, né, por conta da incerteza de como vai pagar aqueles boletos, de como vai trazer comida para a mesa, né, realmente as pessoas tendem a ficar mais estressadas, mais nervosas. E uma coisa muito importante, quando a gente fala de estresse, só por questão de curiosidade para as pessoas terem noção por que ocorre a depressão, uma das causas da depressão, quando a gente fala em estresse, quando a gente fala em nervosismo, quando a gente fala em incerteza, em medo, o principal hormônio que está ligado a isso é o cortisol. Né? Então, quando você está muito nervoso, quando você está estressado, com medo, com aquela incerteza, né, o nosso nível, os nossos níveis de cortisol tendem a subir. Uma coisa muito interessante é que, quando nós falamos de cortisol, ele tem um hormônio antagônico, que seria a serotonina. Tá? Então, para que as pessoas possam entender como funciona. Conforme você vai ficando estressado, o seu cortisol ele vai subindo.
Se o seu cortisol ele sobe, a sua serotonina ela desce. É como se fosse uma balança mesmo. Então nós temos aqui cortisol e serotonina. Você ficou estressado, cortisol vai subindo, serotonina vai descendo. E foi o que nós falamos no início ali. Uma das principais causas da depressão é a baixa de serotonina, né, que é um neurotransmissor, né, muito importante ali relacionado a todas as nossas emoções. Então isso é muito real. Agora, sobre coisas que podem estar sendo feitas durante o isolamento para minimizar essas chances, né, primeiramente uma coisa que a gente já falou é a atividade física, é se manter ativo, né? E como eu disse, não é necessário, as pessoas hoje em dia tendem a falar, pô, mas a academia está fechada, eu tenho medo ali do próprio Covid. Não precisa isso. Quando a gente fala de... Isso, a gente fala de atividade física, o fato de você ir, por exemplo, até o mercado, ao invés de você ir de carro, você ir a pé, aquilo ali já é uma atividade física. Aquilo ali já vai gerar benefícios para você. Né? Hoje em dia a gente vê também muitos professores, inclusive eu, trabalhando com aulas online, com aulas via chamada de vídeo, né? Você vai estar seguro na sua casa ali, não correndo o risco de pegar o vírus, e você continua se mantendo ativo, né? Você continua se exercitando de uma forma ali que vai lhe ajudar tanto na questão da imunidade, né? Tanto na questão da depressão, da ansiedade, enfim, de um modo geral, né? Outras coisas também, professor, tem bastante estudo falando sobre a meditação. A meditação é uma excelente ferramenta para te ajudar nessa questão do estresse. Né? Porque a meditação, quando você medita, você meio que fica num estado de zen, né? Num estado zen, num estado calmo. Né? E aquele estado ali fazendo... Isso, aquele estado de equilíbrio ali faz com que você diminua esses níveis de cortisol, né? Então aquele momento de concentração faz com que você diminua os níveis de cortisol. E foi como eu disse, é uma balança. Você diminuindo esses níveis de cortisol, a sua serotonina ela tende a subir. Né? Então essa questão da meditação é muito interessante também. E fora outras coisas também que é a própria socialização, né? Então, conversar, se abrir, né, fazer coisas que você gosta. Né? Então, por exemplo, você gosta de tocar violão, pô, no dia que você estiver bem estressado, no dia que você estiver se sentindo mal, se sentindo para baixo, tente dar um pouco de prioridade para você. Né? Hoje em dia a gente vê, professor, muitas pessoas, principalmente pais e mães de família, se preocupando muito, por exemplo, com o esposo, se preocupando com a esposa, se preocupando com os filhos e deixando de cuidar de si próprio. Mas é importante que a gente cuide da gente, porque se a gente não estiver bem, as pessoas que a gente quer que esteja bem ali, elas vão ficar mal, porque elas vão perceber que você não está se sentindo bem, né? Então essa questão de se abrir, de conversar sobre isso também é muito importante. Perfeito, Silvio. Parabéns aí pelas colocações, né? Enquanto você toma uma água aí, ó, a Fabiana, né? Vamos dar um abraço aí. O Tony está presente. Eu vi que a Antônia chegou aqui. A Antônia foi sua colega lá de faculdade, né? Não sei se é da mesma turma, mas passou lá no curso. A Sabrina está aí também. Então, muita gente, mais de 30 pessoas aqui participando nesse momento. Então, mandar um abraço aí para todos que estão participando. O Guilherme, né? O Guilherme colocou a questão do yoga. A gente recentemente proporcionou com a professora Vanessa uma aula de yoga. Ficou salvo no link da minha empresa, que é o @QPZ Qualidade de Vida, né? QPZ Qualidade de Vida. Ficou salva a aula da Vanessa de yoga. Quem quiser passar por lá e participar da aula, assistir a aula, fazer a aula, vai ser fantástico. Ela é uma professora excelente também. E ela disponibilizou um pouco do seu tempo para fazer uma aula aí para os nossos alunos e foi muito bacana. É isso que você falou, o equilíbrio, né, o estado zen, o equilíbrio da mente, eu acho que é fundamental, né? Não só o equilíbrio físico, mas o equilíbrio mental, que é o que a gente está precisando, né? Atividade física, tomar sol, ver pessoas, fazer o que gosta. Uma questão muito importante que eu trago sempre para os meus alunos, não sei se você participou dessa aula, né, Silvio, mas eu trago muito a questão que nós viemos à Terra, né, para ser feliz. Né? Então, a nossa essência, a nossa excelência é ser feliz. Quando a gente Estou tendo dificuldade para entender o senhor, está travando bastante aqui, professor. Eu não sei se é a minha internet, se é a sua, mas está travando bastante. Legal, obrigado por falar. Pessoal, se não sua tiver imagem ouvindo, ela está travada aqui. Poxa,
Para mim tá normal aqui, o seu tá dando uma idas e vindas, mas enfim, vamos lá. Estava falando que nós viemos, né, para a Terra, nós nascemos para ser felizes. Então, quando a gente vê esse aumento, né, de todas essas questões que vão, como você falou, né, de encontro a esses fatores, a gente percebe que muitas das pessoas não estão conseguindo ser felizes. E também muitas das pessoas esperam, às vezes, descarregar toda a sua negatividade em outras pessoas. E a gente precisa não alimentar esse tipo de comportamento, né? Que o estresse, o problema, né, que a outra pessoa traz para você não contamine negativamente o seu dia, a sua vida, o seu dia a dia, né? Então, é importante a gente dizer isso também. Cada um aqui que está nessa live ou que está participando de uma aula, né, é capaz de encontrar esse caminho para a sua felicidade. Basta o quê? Buscar fazer as coisas que gosta, saber que não está sozinho, você tem pessoas, principalmente dentro da família, eu costumo dizer que os pais são pessoas que sempre vão torcer pelo seu sucesso, né? Então você não está sozinho, às vezes você acha que você está sozinha, e isso vai contaminando os seus afazeres, você não consegue sair daquele ciclo, né? Então, você não está sozinho. Nós não somos médicos, né? Mas a gente entende também que o papel da medicina é importante, nos casos da psiquiatria, que vão tratar exclusivamente, muitos casos envolvem a questão de medicamentos, né? Nosso maior defensor é a atividade física como o maior medicamento para combater a depressão, mas em alguns casos específicos a gente entende também que a pessoa precisa de um acompanhamento médico para ter ali um medicamento que vá ajudar, né, nessa questão. Então, assim, são uma série de fatores, nós não queremos aqui dizer de nenhuma forma que a gente está dando uma receita de bolo, ou seja, faça isso e você vai ter o melhor resultado, mas são caminhos, são estudos, né? E o trabalho que você fez de TCC que foi perfeito, por isso que a gente está até conversando e falando aqui sobre isso. Mas, seguindo adiante, né? Como os jovens que estão aí, vamos levar a nossa live em frente, dando oportunidade também das pessoas perguntarem, das pessoas contribuírem aí também com a live, né? Então, a partir de agora, quem tiver alguma pergunta, pode estar fazendo, a gente vai responder. E as melhores perguntas, vamos dizer assim, vão ganhar um livro, tá? Esse aqui foi o livro que o Silvio foi até no lançamento, né, Silvio? Eu queria agradecer aqui, né? Em Mogi das Cruzes, né? No lançamento do livro Não Seja Vazio, que é um livro que trata muito da questão do desenvolvimento humano, né? Você já leu o livro todo ou não? Não li todo ainda, estou na metade dele, estou lendo. Ah, legal. Então o livro traz histórias, né? Traz relatos aí de mais de 15 anos do meu trabalho, né? Junto às empresas, o trabalho aí dentro da qualidade de vida. Em alguns momentos toca nesse ponto aí da depressão, porque a gente precisa tocar realmente e tocar o coração das pessoas, tocar com que as pessoas sejam felizes, busquem essa felicidade, porque a nossa excelência, a nossa essência é ser feliz. E se a gente não está conseguindo fazer isso, né? E a Célia já mandou. O que fazer quando a gente se sente sozinho? Então vamos lá, Silvio. Já vamos interagir aí com a Célia, com todos que estão participando. Qual que é a sua dica aí? O que você pode comentar para essa pergunta da Célia? Obrigado, Célia, por mandar a mensagem. Quando a gente fala essa questão o que fazer quando a gente se sente sozinho, ela parece até um pouco óbvia, né, de responder, mas é aquilo que a gente falou, quando a gente não é, porque quando a gente fala de questão de depressão relacionada à saúde mental, a pessoa, um dos sintomas da própria depressão ali é a apatia, né? Então às vezes a pessoa ela até ela quer estar com alguém, né? Ela quer estar rodeado de pessoas ali que vai lhe fazer bem, que ela sabe que aquilo vai lhe fazer bem, né? Se ela estiver rodeada de pessoas, só que esse sintoma da apatia faz com que ela realmente prefira estar sozinha, né? Exato. E esse momento de estar sozinho que realmente faz com que acabe prejudicando, com que acabe aumentando ainda mais os sintomas da depressão. Né? Então, quando a gente fala de o que fazer quando a gente se sente sozinha, a resposta seria a gente tentar vencer essa apatia, né? E buscar pessoas ali, que foi o que o professor disse, por mais que a gente fale, a gente está sozinho, não, sempre vai ter alguma pessoa ali que quer o seu bem, né? Sempre vai ter alguma pessoa ali do seu lado, né? Mãe, pai, irmão, enfim, amigos, que vai querer o seu bem. Então a ideia é basicamente essa, a gente tentar vencer essa apatia, né?
e ficar ao lado daquelas pessoas que te querem bem. Uma frase muito interessante, professor, que eu sempre gosto de citar nas palestras, aulas, até mesmo no TCC, quando é relacionado à depressão, é uma frase de um doutor que ele se chama Dr. Pietro Manarino, que é uma coisa que eu achei que foi uma coisa que me tocou bastante. Eu sempre falo para os meus alunos, que eu atendo bastante alunos que sofrem com a depressão também, que é a seguinte frase: se for difícil demais para você, faça por alguém. Né? Porque realmente, quando nós estamos nessa questão da depressão, quando nós estamos com a saúde mental prejudicada, é difícil você fazer pensando em você. Você não tem forças para aquilo. Então, pense na pessoa mais importante da sua vida e faça por ela. Né? Com certeza, isso vai fazer com que se torne bem mais fácil vencer, por exemplo, essa questão da solidão. Perfeito, Silvio. Parabéns, cara. Parabéns pela resposta, Fabi. Parabéns pela pergunta. Tem mais perguntas aqui. A Sabrina colocou assim, ó, qual o jeito certo, não sei se você está conseguindo ler aí, qual o jeito certo de conversar com alguém? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui a pergunta. Vê se você consegue ver aí. Consegui aqui. Qual o jeito certo de conversar com alguém que tem depressão ou ansiedade? Tenho medo de acabar sendo insensível na hora de tentar ajudar. Parabéns, né, Sabrina? Excelente pergunta, né? Muito bom. Você quer falar sobre, professor, primeiro, e depois eu Não, posso fazer uma introdução, eu acredito, né? Que é como a gente está conversando aqui, né? Acho que depende muito de você conhecer a pessoa, né? Porque tem gente que vai se achar um pouco assim, puxa, a forma de chegar, né? Acho que é muito importante. Então, conhecer a pessoa, esperar o momento certo, né? O momento certo é aquela que a pessoa está com a atenção para te ouvir. Então não adianta você falar quando a pessoa está no celular ali mexendo ou quando ela está fazendo uma outra coisa. Tem que ter uma atenção concentrada, né? E às vezes alguma coisa que chame a atenção, né? Por exemplo, um filme, né? Não sei se você viu, recentemente passou um filme até na TV aberta, que foi aquele filme Quando Nasce uma Estrela, né? E eu achei muito interessante o filme, eu não tinha assistido, foi um filme que ganhou Oscar e tal, mas que demonstrou lá, e o ator principal comete suicídio, né? E ele tinha um problema de alcoolismo e tal. No fundo ele era uma pessoa super boa, talentosa, tinha tudo, né? Mas ele não tinha, acho que o principal, que era uma paz interior, que era uma questão psicológica, emocional e de equilíbrio, né? Então a pessoa dá sinais e você tem que estar perto, né, nesses sinais aí para ajudar, para apoiar, porque em algum momento que a pessoa se sentir sozinha realmente, ela pode ter um desfecho ainda pior, né? Então, demonstrar apoio, demonstrar que você está do lado, que ela não está sozinha, esperar o melhor momento para falar. Uma campanha de sensibilização é importante, uma live como essa é importante, um filme é importante, um livro, né? Então, tem um livro até bem interessante, eu passei para meus alunos essa semana, que é Uma Vida com Propósito, né? Rick Warren é o nome do autor. Então, ele fala, entre outras coisas, qual que é o propósito da sua vida. E fala muito da questão emocional ligada à questão espiritual. Né? Espiritual não só da religião em si, mas espiritual de você encontrar na sua vida coisas que te encham de orgulho, coisas que te dão energia, coisas que fazem o seu olho brilhar, né? E se você encontrar esses propósitos, né? E aí a Sabrina, fechando o raciocínio, encontrar junto com essa pessoa essas coisas que faz ela se sentir bem, é um caminho para você ajudar a pessoa. Sim, perfeito, professor. Perfeitas colocações. Eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Então, se eu pudesse dar uma dica para como lidar com pessoa que sofre com depressão ou ansiedade, esteja presente. Né? E é um negócio muito interessante, professor, porque normalmente as pessoas falam assim, como lidar com a depressão com alguém que sofre com depressão ou ansiedade? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que chamar ela para fazer tal coisa, tenho que forçar ela a fazer tal coisa, né? Mas não é. Né? É muito simples, é mais simples do que as pessoas pensam, esteja presente. Né? Então, por exemplo, deseje bom dia para aquela pessoa. Né? Então, todos os dias, por exemplo, manda um bom dia para ela, pergunta, tudo bem, como você está? Né? Uma pergunta-chave que tende a ajudar muito essas pessoas hoje, eu posso fazer alguma coisa por você? Eu posso fazer alguma coisa para que você se sinta melhor? Pronto.
Se a pessoa, conforme ela vai ouvindo essa pessoa, ela vai vendo que você está preocupada com ela, que você deseja bom dia, que você está perguntando para ela se você pode fazer alguma coisa para fazer com que ela se sinta melhor, ela automaticamente ela vai pegando mais confiança em você, né? E você vai ser uma das primeiras pessoas que ela vai recorrer ali quando ela estiver em momentos de crise, né? Então, a questão é essa. Esteja presente e pergunte para ela, tem alguma coisa que eu posso ali fazer hoje para que você se sinta melhor? E pronto, se ela falar que tem, beleza, vai lá e faça, ajuda ela. Se ela falar que não tem problema, você vai estar lá, esteja presente. No outro dia você pergunta isso, né? Você fez a sua parte, né? Legal, parabéns. Bom, a Nadir chegou aqui, né? Nadir, seja bem-vinda. O Felipe Moraes, o Edivaldo, o Márcio Augusto, olha que bacana, colocou uma pergunta bem interessante. Há muitos pais que não compreendem a questão da depressão e ansiedade, e muitos jovens sofrem com tais problemas. Então, estarão, né? Estes não se sentem confortáveis. Esses não se sentem confortáveis em dialogar sobre como lidar com os pais. Fantástico, Márcio. Obrigado aí pela colocação. O papel dos pais é fundamental. Costumo dizer que é um alicerce fundamental, né? Como se a gente pensasse numa construção. Então, tem que se criar esse momento de diálogo, tem que se criar, tem que ver o que o filho está fazendo, né? Recentemente, teve um fenômeno aí na internet, fenômeno que eu digo é porque foi um caso que foge à curva ali, né? Porque foi o caso do Baleia Azul, né? Então, são desafios que o filho vai fazendo na internet e que chega ao caso até de suicídio ou de mutilar o próprio corpo, né? Enfim, então, tudo vai do acompanhamento. Os pais precisam realmente estar atentos, estar vendo o que o filho está fazendo na internet, com quem ele está conversando. Às vezes um simples jogo, né? Que pode parecer inofensivo, mas ele está colocando conceitos dentro da cabeça desse jovem, e esses conceitos são muito negativos, né? Haja visto o que aconteceu aqui na nossa cidade de Suzano no dia 13 de março. Então, é uma questão muito complexa, a gente tem que estar atento. O Márcio foi muito feliz aí na colocação, os pais são fundamentais, os professores são fundamentais e os amigos são fundamentais. Mas qual amigo? Será que só o amigo lá do Facebook, aqui do Instagram, que curte alguma coisinha ali, mas esse é um amigo virtual que às vezes você nem conhece, né? Mas os amigos de verdade são aqueles que se importam com você. E olha o que eu vou dizer, né? Talvez dê para contar no dedo de uma mão, né? Mas quando você faz com que a pessoa se sinta importante, ela nunca vai esquecer de você, porque de alguma forma você tocou o coração dela e ela vai se lembrar disso e você vai se tornar próximo e vai poder ajudar quando ela precisar. Então, fica a dica também, né? Se tem alguém que você gosta, se tem alguém que você acha importante, faça ela saber que você gosta dela, que você acha ela uma pessoa importante. E faça ela se sentir importante, porque isso é uma questão muito importante ligada à autoestima, né? A autoestima acho que é um fator muito importante, né, para a gente dizer, e que são construídos, né, na cabeça dos jovens desde pequeno, desde o tratamento dos pais, que não pega ele para brincar quando ele é jovem, quando ele é criança, prefere ficar no celular, ou enfim, não pega esse jovem para construir memórias afetivas positivas, e ele vai crescendo achando que ninguém gosta dele, vai crescendo achando que ele é jogado de lado, né? No meu livro eu faço um relato lá de uma criança de 9 anos, se não me engano, que escreveu que gostaria de ser um celular, porque ela dizia que o pai brincava com o celular, o pai estava sempre rindo com o celular, e quando ela pedia para brincar, ela não era atendida porque o pai estava sempre cansado. Então olha a que ponto chegamos, né? Na cabecinha da criança ela sendo comparada com o celular. Então a gente precisa dar valor às pessoas que realmente importam para a gente. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala como lidar com pais assim, né, conforme a pergunta do Márcio aí, é justamente o que a gente falou no início também, né? A questão do preconceito. Então, muitas pessoas ainda tendem a acreditar que é frescura, que é fraqueza, que é falta de vergonha na cara, que é falta de Deus, né? Então, eu acredito que, não sei se o professor venha concordar comigo, mas eu acredito que a melhor forma de lidar com pessoas assim, com pais e com pessoas assim, do modo geral, é você tentando passar conhecimento para essa pessoa, né? Não adianta você querer obrigar, por exemplo, na primeira conversa, você chegar para esses pais aí e falar, não, você tem que
entender que é doença e pronto e acabou. Não, acho que importante é o quê? Por exemplo, compartilhar lives como essa, né? Para ele conseguir entender, para ele ver, por exemplo, profissionais comentando sobre isso, né? Você viu, por exemplo, alguma matéria na televisão falando sobre depressão, sobre ansiedade, compartilha com ele, passa para ele, né? Sim. Viu algum dado, algum jornal, alguma coisa do tipo, compartilha com essa pessoa, vai compartilhando aos poucos. Não adianta a gente querer, por exemplo, chegar na primeira conversa também e querer fazer com que aquela pessoa entenda aquilo de uma vez por todas. Não, porque ela passou a vida inteira acreditando que aquilo é frescura, que aquilo é bobeira. Então, acho que é importante a gente dialogar, né? E passando informações aos poucos para que essa pessoa ela vá a cada conteúdo que ela pega sobre isso, que ela pegar sobre a depressão, sobre a ansiedade, ela vai interligando. Pô, eu vi isso naquela matéria. Ah, eu vi isso na live do professor Pazini. Ah, eu vi isso na outra matéria que passou na televisão. Então ela vai ligando e vai começar a entender que aquilo realmente se trata de uma doença e não é frescura, né? Não é, cara. Silvio, perfeito. Olha, tem muita gente participando. Dá uma boa noite aí para Estela, para Sabrina, Fabiana Mello. O pessoal perguntando, colocando algumas informações importantes aqui. Se tiver mais pergunta, pessoal, pode fazer, viu? Olha lá, o Samuel Laurindo colocando assim, é bom se enturmando, né? Isso é uma coisa que a gente sempre procura, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem no ambiente, dentro de uma aula, por exemplo, fazer com que os alunos se entrosem, criem o relacionamento, né? Que também é muito importante, porque, por exemplo, o relacionamento é uma coisa que, se a gente pensar, ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha, a pessoa não vive sozinha, ela não consegue, nós vivemos em sociedade. Por mais que agora tenha pandemia, a gente está mais em isolamento, mas ninguém é uma ilha, a gente precisa se relacionar e construir bons relacionamentos, é fundamental, tá? Tinha uma questão aí bem importante aqui como pergunta, eu não estou achando aqui, se você puder me ajudar, porque é muita gente aí mandando, o Márcio mandou um muito obrigado, tamo junto aí, o Marcão. A Beatriz, como saber distinguir que uma pessoa está com depressão? Olha aí, Silvio, pergunta para você da Beatriz. Certo. A gente tem suspeitas, né, Beatriz? Quando a gente fala em ter a certeza que a pessoa está com depressão ou não, isso daí é aquilo que o professor falou, entra a questão do médico, a questão do psicólogo, né? Então, quando a gente fala da depressão, quando a gente fala de saúde mental, é um trabalho multidisciplinar, não tem jeito. Às vezes a pessoa fala assim, é só passar com um psicólogo que funciona, é só fazer exercício que funciona, ou é só tomar aquele medicamento ali que vai funcionar, mas muitas das vezes não é isso que acontece. Muitas das vezes o melhor caminho, na verdade, é você fazer um trabalho multidisciplinar. Então, você fazer terapia, né? Você passar com um psiquiatra ali, caso tenha necessidade, caso o psicólogo ache que tenha necessidade de você tomar medicamentos, né? Fazer uma consulta com um psiquiatra, fazer a questão do exercício físico, né? Passar com um nutricionista, que hoje a gente sabe que a alimentação ela está relacionada muito a isso também. Então, pessoas que comem muita gordura trans, né? Pessoas que comem alimentos que têm baixa quantidade, por exemplo, de serotonina, né? Faz com que você desenvolva, com que você tenha mais chances de ter depressão, ou com que você tenha mais chances de ter crises depressivas, se você já estiver passando por isso, né? Mas há alguns sinais que façam com que a gente acenda aquela luz de alerta, né? E os principais sinais é esse. Os principais sinais é o quê? A apatia, como a gente falou, então a pessoa ela começa a se isolar, né? A gente vê a pessoa com a tristeza também, então aquela pessoa, se você tem aquele amigo que normalmente ele estava sempre feliz nos lugares, estava sempre comunicativo e tal, e de repente ele para de falar, de repente ele começa a ficar muito apático, muito para baixo, né? Esse é um sinal muito importante também, né? Um outro sinal é a questão do sono, então normalmente pessoas que sofrem com depressão, né? Elas tendem a não conseguir dormir bem, e automaticamente, se elas não dormem bem, durante o dia elas ficam mais estressadas. Então você vai ver que é aquela pessoa que acaba ficando brava porque, sei lá, porque você derrubou uma caneta do lado dela, então você vai ver que ela acaba ficando nervosa por motivos ali que não serviriam para você ficar nervoso, né? Então esses são alguns sinais, né? Mas é aquilo que a gente disse.
Se você vê que a pessoa está com esses sinais aparentes aí, é importante você falar para ela sobre a importância do psicólogo, a importância da atividade física, a importância de um profissional, tá orientando ela ali para fazer com que ela vá buscar ajuda, porque se ela está com esses sinais aí, provavelmente pode ser questões relacionadas à depressão. Perfeito. Bom, encontrei a pergunta do Samuel Laurindo aqui, o Samuel mandou muito bem, ele colocou assim, exaustão física e mental que decorrer de um estado de isolação social, vamos dizer isolamento social, e logo um estado depressivo, né? Então, puxa, Samuel, bacana a sua pergunta, fico feliz de você estar participando, né? Existe um quadro descrito, né, dentro do comportamento humano que hoje em dia é chamado de burnout, né? Burnout é um termo norte-americano, vamos dizer assim, mas que a gente for traduzir aqui para o português seria o pavio curto. A pessoa está com um pavio curto, ela está sem paciência para nada, ela está a ponto de explodir, né? Então, é uma questão que realmente está muito ligada a isso que você falou, é exaustão, a pessoa está no limite do estresse e aí qualquer coisa pode ser uma fagulha ali para essa pessoa explodir, né? Então, a gente percebe que o comportamento, vamos dizer que é a coisa mais difícil de você mudar no ser humano. Mudar o comportamento hoje é uma coisa que a gente estuda muito, né? Tem muitas técnicas aí que você procura desenvolver, dentre elas técnicas que envolvem reforço, né? Reforço positivo, reforço também de forma negativa, que vão contribuindo para a questão do comportamento. Mas existem formas de você mudar o comportamento. E o que a gente entende que uma forma correta é você ter mudanças que são graduais do seu comportamento. Você não consegue mudar um hábito da noite para o dia. Vou dar um exemplo de quem fuma, por exemplo. O cara não consegue, amanhã eu vou parar de fumar. Ele vai gradativamente, ou ele vai começar a fazer atividade gradativamente. Então, não caia em pessoas, eu vou até usar um termo meio chulo, charlatões, né, que dizem que vão solucionar o problema em uma semana, ou que você vai emagrecer em 10 dias, né? Isso é muito complexo. Você precisa de uma mudança gradual que ele entende que isso é importante para ele e gradativamente ele vai mudando. Então é uma coisa de dentro para fora, né? Então ele precisa de um estado emocional positivo, de equilíbrio, como a gente falou, e ele gradativamente percebe que aquilo é ruim para ele, ele vai melhorando, ele vai fazendo, né? E muitos casos, né, muitos amigos, muitas pessoas, alunos que eu acompanhei, a gente foi fazendo esse trabalho. No meu livro eu cito alguns, ali no comecinho já tem um capítulo chamado A Mente é o que nos move, né, e a gente fala muito disso, a mente sã para você ter um corpo são, para você ter um comportamento positivo, né, e aí o estímulo, né, então pegar a pessoa, começar a caminhar, quando vai ver ela já está correndo, está participando de uma corrida, está em grupo, está fazendo novas amizades. Isso é a mudança de comportamento saudável, né? É isso que a gente defende, tá? Então, muito obrigado aí, né, Samuel, pela participação, pela pergunta e ficou uma dica bacana aí para você mudar o comportamento. Silvião, cara, o tempo passa muito rápido, a gente tem exatamente 9 minutos, tá? Nossa! Cara, tem muita pergunta bacana, ó, de biase, bipolaridade, explica algo. Cara, é muito complexo, eu nem fui entrar nesse tema porque eu não saberia dizer. Existem níveis de depressão, olha só, Silvio, aí agora as perguntas já estão mais difíceis aí, né? Quais alimentos que aumentam o nível de serotonina? Show de bola, Márcio. Tem vários alimentos aí, a gente não é nutricionista também, o Silvio pode falar um pouquinho mais porque ele tem uma especialização, né, Silvio? Então, quais alimentos que apresentam um nível de serotonina ao nosso corpo que oferece, né? Sim, perfeito. Isso daí teria que ver com o próprio nutricionista mesmo, né? E quando a gente fala, por exemplo, serotonina, não tem um alimento que ele é rico em serotonina, né? Normalmente o alimento ele é rico em alguns micronutrientes que vai fazer com que o seu corpo seja estimulado a ter mais serotonina, né? Então, nisso daí, teria que ver, por exemplo, através de exames laboratoriais que o nutricionista iria poder identificar, ele iria ver, por exemplo, quais são os micronutrientes que você está com deficiência, né? E através disso ele prescrever alguns alimentos ali que vai fazer com que estimule, né? Isso daí para fazer com que o seu corpo produza mais serotonina. Mas, no modo geral, tem alguns estudos falando, por exemplo, falando sobre a própria vitamina D,
né? A vitamina D não chega a ser um alimento, mas tem a suplementação de vitamina D, tem o próprio sol que estimula a vitamina D, né? Existe alguns estudos falando também sobre questão de gordura boa, né? Então, quando a gente fala gordura boa, seria o próprio abacate, oleaginosas, né? Existem alguns estudos interessantes falando sobre isso, amendoim, castanha, coisas do tipo que podem fazer com que estimule essa produção de serotonina, né? Mas isso que eu estou falando é bem genérico, porque realmente teria que fazer alguns exames para poder saber, né, como estão os seus níveis de micronutrientes, como estão as suas vitaminas, né? E aí sim poder ter uma prescrição nutricional mais assertiva de acordo com a deficiência que você tem ali. Perfeito, Silvio. Foi excelente a resposta. Ó, mandar uma boa noite aí para Adriana Jungers, a minha amiga lá de Osasco. Eu tive participando de uma live lá com ela na Connect TV, foi muito bacana, né? Silvio, a gente tem 5 minutos, já vamos ter que entrar aí nas considerações finais, né? E tem aqui, ó, uma pergunta da Evelyn, né? Vamos responder para... o que você diria para uma pessoa que está nessa situação de isolamento social, mesmo na pandemia? Evelyn, obrigado pela participação. Eu gostei também que você está aí com a camisa do Palmeiras, né? Meu time de coração. Nem sei quanto foi o jogo, mas... Bom, eu vou começar. Eu diria, se é uma pessoa que eu gosto muito, eu não só diria, mas eu tentaria se aproximar dessa pessoa e ver o que ela gosta de fazer, estimular ela a fazer coisas que ela gosta. Todas as pessoas têm alguma coisa que gosta, que faz o olhinho brilhar, e descobrir o que essa pessoa gosta pode ajudar a você ir mudando o comportamento dela e não deixar ela simplesmente a Deus dará, como a gente diz, né? Não deixar ela por si só, mas pegar na mãozinha dela realmente, incentivar, mostrar que existe realmente tratamento, que existe possibilidade de melhoria, porque se não há esse contato, ela só tende a piorar, né? E aí, com uma situação que a gente está, da pandemia, a gente já falou várias questões aqui, a gente pode ter um quadro ainda pior dessa pessoa. Então, tome cuidado, se aproxime, veja o que ela gosta, pegue na mãozinha dela, manda bom dia, como o Silvio falou. Como eu falei também, faça com que ela perceba que ela é importante para você, você vai ajudar muito, tá bom? Quer contribuir aí, Silvio? Tem mais coisas aqui, o Márcio mandando... A Sabrina mandou, a Antônia mandou 3-0 pro Verdão, né? Não acredito que foi 3-0. Legal, Antônia, obrigado. Sobre a pergunta que a Evelyn fez, é basicamente isso, né? Esteja presente, foi o que a gente falou, esteja presente, esteja ao lado daquela pessoa, fale para ela que ela não está sozinha, ela realmente não está sozinha. Acho que nesse momento de isolamento aí, a gente precisa mais do que nunca um ajudar o outro, um estar ao lado do outro ali, porque é mais fácil você passar por uma situação de estresse tão grande como nós estamos vivendo em conjunto, né, com outras pessoas do lado, do que você passar por uma situação dessa sozinha, né? Então esteja presente, não... Cara, é incrível, né? O pessoal já tá aqui, o Palmeiras está bem, mas não tem Mundial. Então, assim, já cria um clima aí, tá vendo? Descontraído, gostoso, né? Pra gente encerrar essa live, Silvão, infelizmente o tempo foi curto. Eu vou escolher uma pessoa para ganhar um livro, você escolhe outro, tá? Essa pessoa ela vai ganhar um livro em casa, a nossa produção vai entrar em contato, ela vai ganhar um livro aí na casa, tá? Eu vou escolher pela pergunta, pela participação, Samuel Laurindo, tá? Então, Samuel, fica de boas aí, que você vai ser o ganhador. Eu vou indicar você para ganhar esse livro e você vai ganhar aí na sua casa, tá bom? Samuel Laurindo, obrigado pela participação, pela pergunta, pela interação. E o Silvio vai escolher outra pessoa aí que contribuiu muito para a nossa live. Teve bastante questões interessantes aqui, né? Mas a gente tem que escolher um, né? Uma pergunta que eu gostei bastante, porque teve uma informação ali e fez com que a gente refletisse bastante durante a live aqui nessa resposta, foi a pergunta do Márcio Augusto, né? O Márcio Augusto, que eu gostei bastante da pergunta dele, que está desde o início aí contribuindo também. Parabéns, professor Márcio. Obrigado aí pela participação, viu? A todos vocês, a Laís está aí. Tem algumas que não dá para saber, ó. Sossô, Kailane. A Kailane já até ganhou o livro, não recebeu, mas ela está aí também. Samuel mandou um coraçãozinho. Então, Samuel e o Márcio vão estar recebendo aí os livros, né? Bom, a gente tem 2 minutos, Silvio. Vamos lá, considerações finais aí. É isso aí, professor. Muito obrigado pelo convite novamente, né? É um tema bem complexo,
Então esse tema aqui eu tenho certeza que renderia mais umas 10 lives aí, né? Então já vê com o pessoal aí, caso tenha interesse, a gente volta para fazer uma parte 2 aí, falando sobre isso, né? Apresentar mais alguns dados aqui. Tem bastante dado falando sobre exercício físico, qual que é o melhor tempo, o melhor exercício, né? Quanto tempo, quantas vezes na semana, né? Então, obrigado mesmo pelo convite, professor. Obrigado a todo mundo por ter acompanhado aí. É uma honra muito grande estar falando sobre um tema tão importante contigo, né? Que tem uma tremenda admiração. É meu ídolo aí no mundo da educação física, e com o pessoal aí é muito, muito bacana ver diversos professores aí, estudantes de educação física, acompanhando essa live. Obrigado, viu? Cara, que isso. Bom, eu também tenho só que te agradecer, né, e de ver a sua evolução. Costumo dizer que um professor é aquele cara que entra na sala e joga sementes ali, e essas sementes em algum momento, acho que entrou na sua cabeça, e ela fertilizou, ela cresceu, fortaleceu, e você é um excelente profissional e que está aí fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, parabéns, tá, por tudo aí, pelas suas conquistas. Espero que venham muito mais aí pela frente. E com certeza, vamos ver. Se o pessoal quiser, a gente faz uma nova live. Mas vamos ver, será que eles querem? Então, pessoal, clica no coraçãozinho aí, vamos ver se vale a pena a gente fazer uma nova live sobre esse assunto ou outro assunto que a gente pode conversar. Então, os ganhadores do livro, o Márcio e também o Samuel Laurindo, tá? Participaram. Infelizmente a gente não tem para dar um livro para todo mundo, mas fica a dica, né? Obrigado aí, Antônio, a todos vocês. Pessoal, a gente tem 15 segundos, é hora de dar tchau. Muito obrigado, que vocês tenham um ótimo final de semana. E eu vou deixar essa live salva aqui para quem não conseguiu assistir, passar em um outro momento. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Valeu.